Olá, The Ministry, estamos aqui em mais um episódio da Ministry Cast. É um prazer estar falando com vocês por aqui. Hoje estaremos gravando mais um episódio aqui que tenho certeza que vai edificar a sua vida. Assuntos que nós trataremos aqui vai abençoar a sua casa, a sua família. Tenho certeza disso. Então já peço que você se inscreva no nosso canal do YouTube, já compartilhe com aquela pessoa que você sabe que precisa receber essa palavra do Senhor, em nome de Jesus. Estou aqui hoje, novamente, com meu amigo pastor Matheus Leal. Glória a Obrigado Jesus. por ter se disponibilizado mais uma vez. Amém, Tivemos meu um amigo. pequeno detalhe na última gravação, mas é um prazer receber você aqui Sim, mais uma mano. vez. Se apresente aí para todo mundo. Chamo Matheus, né? Tenho 27 anos, sou casado com a pastora Beatriz. Tenho uma filha de apenas 1 ano e 6 meses. Hoje eu sirvo pastoreando na NSTN Church, aqui mesmo, próximo de Jardim Tropical. E pra mim, é um motivo de muita honra poder estar aqui com vocês, cooperando, né, com esse podcast que certamente tem abençoado muitas pessoas. E eu creio que hoje não vai ser diferente. Amém, glória a Deus. Vamos lá. Na semana passada, né, a gente começou a conversar sobre um assunto que é muito concernente nos dias de hoje. Sim, E que eu acho muito válido a gente falar sobre isso, que é a questão das marcas do Evangelho. sim. Mas antes da gente entrar no assunto, eu gostaria até que você falasse um pouco. Hoje você tem um trabalho que é a Manifestation Conferência. Sim, E fala um pouco sobre esse projeto. De repente tem alguns que estão assistindo e não conhecem ainda. sim. A Manifestation, eu costumo dizer que nasceu no coração de Deus primeiro, né? Antes de tudo. E tá até estampado aqui no meu coração também. Mas nasceu no coração de Deus e, cara, tudo que nós temos experimentado nesses dias, desde que surgiu, né? Desde que ela nasceu mesmo, tem sido muito precioso. Nós temos visto pessoas, homens e mulheres, serem marcados pelo Evangelho, pelo poder de Deus. E é disso que nós cremos, Luiz. Nós cremos que, por mais que Deus ele anseie em derramar um grande avivamento sobre nós de forma coletiva, existe pequenas frações de avivamento, né, espalhados sobre a terra. Então, a Manifestation nada mais é do que a manifestação da glória de Deus sobre os homens, né? Cremos que através desse lugar ou neste lugar as pessoas elas encontrando com essa glória, certamente elas são transformadas e é impossível, mano, é impossível ser marcado por essa glória, por essa palavra, por esse evangelho e permanecer da mesma forma, mano. Então, nós queremos que nesse lugar e por onde nós temos passado, né, abençoando as pessoas, mas também sendo tocados, né, por essa palavra, as pessoas têm sido encontradas pelo Senhor e certamente a glória de Deus se manifesta em onde nós passarmos. Vamos lá. Pastorzão, então assim, dentro do assunto que a gente vai falar aqui, esse tema, marcas do Evangelho, né? Eu queria já fazer uma pergunta aqui, né? O que seria uma pessoa ela ter uma marca do Evangelho? Sim. Pra gente já iniciar esse assunto. Boa. Talvez essa pergunta é permeante, né, nesses dias e eu acho que, assim, eu penso no seguinte, Luiz, eu penso que nós precisamos ter uma vida passada e uma vida presente, né? É muito bom nós falarmos daquilo que Deus vai fazer na nossa vida, aonde Deus vai nos levar, nos lugares e tudo mais. Isso é muito legal, isso é relevante. Mas eu penso que o termômetro do nosso cristianismo continua sendo uma vida passada e uma vida presente. Então, pessoas que foram marcadas ou uma pessoa que foi marcada pelo Evangelho, certamente ela tem uma vida totalmente transformada, né? É claro que nós estamos dia após dia sendo transformados por esse Evangelho, mas desde então nós precisamos ser marcados de alguma forma e essa marca precisa gerar em nós uma transformação, uma Sim. mudança de mente, né? Nós olhamos para as Escrituras e vemos que homens que foram marcados por esse Evangelho, por essa palavra, eles tiveram uma vida transformada. É fato, né? Alguns retrocedem, outros abandonam, outros não continuam, mas nós que fomos marcados profundamente, nós temos uma vida transformada. Nós precisamos não lembrar somente daquilo que nós iremos alcançar, mas de tudo que nós deixamos para que Cristo nos alcançasse, né? Então, eu penso que essa transformação, né, diária, contínua, precisa ser a maior pauta da nossa vida, né? Porque é a partir desse lugar que nós vemos o poder de Deus em nós, né? Então, eu acho que essa metanoia, essa mudança de mente, mudança de vida, eu acho que isso é ser marcado pelo Evangelho. Glória a Deus. Você acha que hoje, dentro do contexto que nós vivemos, né? Enfim, a modernidade, as coisas hoje, as informações, enfim, muitas coisas acontecendo de maneira até muito rápida, Sim, né? sim, Informações, desinformações, né? Verdades e grandes inverdades também sendo ditas aí hoje na rede social.
E o que você acha em relação ao evangelho moderno? Porque a gente sabe que existe. Existe. O evangelho moderno, ele Sim. perdeu as suas marcas? Cara, então, eu acho que o evangelho moderno, eu penso que a gente entrou num lugar de aceitação. Vinde como você está e permaneça como estás. Mas não é isso que a palavra de Deus fala, né? Ou faz com que nós sejamos. Eu penso que a modernidade, ela responde a uma geração imediatista, né? Talvez há 2, 3, 4 séculos atrás, nós viemos para Jesus para ter alguma coisa. Não para que nós possamos então morrer. Porque a mensagem do evangelho é para que eu e você morra para nós mesmos, morra para o mundo e viva em Jesus Cristo, né? Então, eu acho que a modernidade barra geração imediatista, ela criou um rótulo de uma vida que as coisas vão fluir de uma forma natural, mas nós não vivemos nesse mundo, nós não somos desse mundo, nós somos seres, né, celestiais, da eternidade. Então tudo que nós estamos fazendo, vivendo aqui, nada mais é do que passageiro, né? Sim. John Bevere vai dizer que nós precisamos ser movidos pela eternidade, né? Então eu penso que essa modernidade, esse evangelho moderno faz com que nós muitas das vezes permanecemos da mesma forma. E aí está o ponto, né? Aí está talvez a maior preocupação. Talvez seja isso, Luiz, que resulte então em uma das gerações mais inconstantes, mano. Né? Nós temos aí, você tá aqui na sua igreja local há 10 anos, né? Eu assim, tô construindo há algum tempo também, e eu vejo que tem meados do ano, assim, que as pessoas param de seguir Jesus, abandonam a igreja, né? E vão pro mundo e curtem carnaval, virada do ano, né? Natal, depois voltam novamente. Enfim, o que eu penso? Eu penso que Jesus vai estar sempre de braços abertos para todos nós, isso é fato. Mas nós vivemos em uma inconstância geracional, né? Dificilmente nós pegamos uma pessoa que está 5 a 10 igual você, há 15 anos fazendo a mesma coisa. Cara, o que tá firmado no meu coração é que Deus não tem tanta intenção, não tem tanta, sabe, afeição por aquilo que nós começamos a fazer. Eu penso que aquilo que move o coração de Deus é aquilo que nós continuamos a fazer, né? A continuação é aquilo que nós estamos permeando ali, de geração em geração, né? Continuando. Então, talvez essa modernidade dentro desse evangelho, né? Trago para os nossos dias a maior inconstância de todos os tempos, sabe? A gente vê a facilidade que as pessoas têm de continuar, mas daqui a pouco parar e iniciar de novo e tal. Então, assim, eu penso que nós precisamos entender que o evangelho não pode ser moderno e não pode modernizar o evangelho. A Bíblia não precisa da nossa ajuda para nada. O que está escrito já está escrito, está estabelecido. O que nós precisamos, então, é caminhar em cima disso, é ter uma cosmovisão bíblica daquilo que as escrituras expressam para que nós não sejamos aqueles que entramos, então, nesse evangelho moderno e abandonamos a sã doutrina, né? Sim. Gálatas capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, como vocês, então, abandonaram esse evangelho, estão crendo em outro evangelho. Ele está dizendo o seguinte, então, é possível existir outro evangelho. Sim. É isso que ele está dizendo. É possível ter outro evangelho que não seja o evangelho da cruz de Cristo, aquele que nos faz todos os dias negar a nós mesmos, né? Então eu penso que nós precisamos não se adequar a essa modernidade, por mais difícil que seja. Precisamos ser fiel às escrituras, à sã doutrina, para que não sejamos aqueles que são levados de um lado para o outro. Tem uma frase aqui, o evangelho ele não foi dado, né, para ser admirado, mas para transformar. Para transformar. Então muito bom. isso, né? A gente precisa viver em uma novidade de vida. A partir Sim. do momento que nós abraçamos o evangelho. Esse dia eu tava com uma pessoa e ela disse o seguinte, Luiz, esses dias eu recebi uma cura de algo que eu carregava comigo desde que eu nasci. E eu recebi a cura depois de 64 anos. Aí eu falei, você ainda tinha fé nisso, você, né, perseverou, tá? Por mais que tomava medicações, tá, ia no médico. Ela falou, eu ia porque, né, ali o SUS estava me atendendo ali, eu ia, mas eu creio que Deus ia me curar. Uau. E 64 anos Meu depois, Deus, meu eu Deus. falei, isso é um testemunho de fé gigantesco, porque às Sim. vezes as pessoas, elas
começam aqui hoje, elas querem que amanhã já aconteça. E não vai Né? acontecer. Não é assim. Nem sempre é Nem assim. sempre é assim. Eu Sim. entendo que Deus ele trabalha de formas diferentes, Sim, né? sim. Então pode ser que sim, que amanhã. E ele pode fazer isso, Pode, ele, com certeza. mas às vezes Deus vai trabalhar durante um longo período e a gente precisa Sim. permanecer com a nossa fé no Senhor, acreditando que ele pode fazer, mas entendendo que é no tempo dele, né? Sim, o tempo dele é melhor do que o nosso. Você falando isso aí, assim, toda vez que eu converso com algumas pessoas, a gente tá no tempo de mesa e a gente fala sobre essa geração imediatista, eu sempre falo, cara, as coisas não vão acontecer amanhã. As coisas demoram a acontecer, demora tempo, né? As coisas demandam tempo. Então Deus pode fazer, amanhã pode, mas nós precisamos equilibrar o nosso coração e as nossas emoções para entender que as coisas podem acontecer amanhã, mas pode acontecer até daqui 10, 15, 20 anos, 60 anos depois, né? Você falando desse rapaz aí, dessa pessoa, eu lembrei, não sei se é um homem ou se é uma mulher, mas enfim, Uma mulher. é uma mulher dessa pessoa, eu lembrei, a gente recebeu um rapaz da nossa comunidade esse final de semana, no culto de domingo, e há algum tempo nós estávamos cuidando dele, né? Ele tem 67 anos, está em estado de rua, e há algum tempo a gente está cuidando dele e tal. E ele disse para um dos nossos evangelistas, diz assim, Rafael, olha, eu quero no culto domingo, 67 anos, Luiz, eu quero no culto domingo porque eu quero me reconciliar com Deus. Olha só. 67 anos, Glória a Deus. né, na rua assim já há muito tempo. Então ele foi no culto domingo, a gente deu um banho nele, colocamos uma roupa nele, foi cheiroso, foi bonito, foi elegante. E no final da mensagem ele quis reconciliar, quis reatar o voto dele com Deus, né? Então, poderia ter sido antes, poderia, mas Deus preparou esse domingo, esse final de semana, para que ele pudesse, então, ser marcado por esse evangelho. E foi muito legal, cara, porque eu sempre penso que enquanto há fôlego de vida, mano, há esperança, velho. Por mais que hoje eu sirva pastoreando e tal, mas eu tenho essa veia evangelística, né? Então, pra mim, mano, todo mundo tem jeito, velho. Sim. Pra mim, a pessoa... Às vezes é até difícil de pensar dessa forma, mas, né? Eu entendo, algumas pessoas não conseguem pensar desse jeito, mas pra mim todo mundo tem jeito, cara. Pode ser no pior estado possível. Por quê? Porque um dia eu estava nesse lugar, mano. E nós só exercemos misericórdia quando nós experimentamos dela, mano. Esse é o ponto, mano. O ponto é que nós só falamos e exercemos misericórdia enquanto nós estamos experimentando e precisando dela. E enquanto nós não estamos precisando, certamente nós não iremos exercer. Mas até talvez ser um parente nosso, um amigo nosso, né? Estava aqui agora, antes de começarmos, recebi uma mensagem de um jovem, cara, com 8 meses, né? Escolheu a vida errada e acabou de ser morto. Então, assim, isso dói meu coração, mano. É mais um que nós perdemos, mano, sabe? Então, o que nós precisamos fazer para que essa geração seja marcada por esse evangelho, mano, sabe? Então, eu penso que nós não podemos se adequar à modernidade, mano, por mais difícil que seja, né? Deus muda as estações, muda as fórmulas, mas o fundamento, Luiz, precisa ser o mesmo, mano. Cristo em vós continua sendo a esperança da glória, mano. Então é isso que nós precisamos estar pautado nesses dias. Glória a Deus, a gente precisa, né, usar da modernidade ferramentas, né, que estão aí, hoje mesmo até evangelísticas, né, hoje a gente posta um vídeo aqui, hoje nós estamos aqui gravando esse podcast. Que vai alcançar muitas pessoas, sim, né, pode ter gente assistindo de outros países, pode ser edificado através desse podcast. Então a gente precisa usar a modernidade tecnológica para isso, mas o evangelho, ele continua o mesmo. Boa. Né, de salvação, de arrependimento, de uma nova vida em Cristo. Né? E agora eu já vou te fazer uma pergunta em relação a isso, né? Existe um evangelho sem arrependimento? Cara, todos nós sabemos, na verdade, nós que conhecemos as escrituras, né? Nós sabemos que não existe, cara. A gente olha de Gênesis e Apocalipse, homens que foram transformados por essa mensagem, né? Homens que se arrependeram. Eu penso que Nicodemos, nós conhecemos essa história. Nicodemos, né, ele recebe ali uma fala, né, uma proposta, se é assim que eu posso dizer, de Jesus para ser transformado, né, e ele não escolhe isso. Por mais que ele era o conhecedor da lei e tudo mais, ele não escolheu nascer de novo. E eu vejo que Pedro, ele recebe também, né, essa fala de Jesus, essa proposta de nascer de novo, de abandonar tudo. E Pedro corresponde a isso. Porque, Luiz, o que nós precisamos entender, mano, é que o nosso desafio não é quando o barco está vazio, mano. O nosso desafio é sempre quando o barco está cheio, mano. A Bíblia fala que o barco estava afundando com o apóstolo Pedro de tanto peixe que tinha, mano. E Jesus disse, olha, deixa tudo e siga-me.
te farei pescadores de homens. Então o apóstolo Pedro, ele respondeu aquilo ali. Ele se arrependeu daquilo que ele fazia de errado. Ele até mesmo abriu mão de alguma coisa, mano. Naquele tempo, nós sabemos que talvez a pescaria era nos ramos, né, dos empreendedorismo que dava mais recurso, mano. E Pedro, então, abriu mão daquilo ali, cara. Então eu vejo que o nosso barco afunda é quando a prosperidade chega, muitas das vezes. Nós temos a tendência de cair quando nós estamos muito alto. Então nós precisamos guardar o nosso coração e não deixar de se arrepender dia após dia. Porque quando nós fazemos um paralelo de Pedro, pescaria e barco, eu logo penso também no jovem rico, cara. Cara, o jovem já era rico, ele fala, Jesus, olha, eu cumpro, sabe, os mandamentos, os princípios desde a minha juventude, o Senhor sabe muito bem disso. Fazia tudo certo, né? Fazia tudo certo, cara, mas quando Jesus tocou naquele que tinha o coração dele, ele abandonou Jesus. Ele não se arrependeu, né, de forma genuína, entendendo que, cara, de fato, isso aqui tem meu coração. Eu preciso me arrepender quanto a isso. Ele não se arrependeu. Então, eu vejo que na minha concepção, na minha teologia, eu penso que talvez o jovem rico seria um daqueles que se aproximariam e caminharia muito próximo de Deus, de Jesus, né? A expressão de Deus na terra. Mas ele não largou aquilo que tomava o coração dele. Então, talvez nós precisamos disso, cara. Nós precisamos dia após dia, eu, você, todos nós que estamos aqui, você que está me escutando em casa, nós precisamos se arrepender, cara. É isso que move o coração de Deus. O que fez Davi ser o homem segundo o coração de Deus, mano? Qual foi o nível de marca que esse homem recebeu? Cara, certamente foi o arrependimento. Davi cometeu, nós sabemos de toda a história, né? Muitas coisas de errado. Coisas que nós condenamos nos dias de hoje, né? Condenamos, que é adultério, enfim, traição, né? Impulsividade, enfim. Mas o que a Bíblia fala, então? Por que Davi foi o homem segundo o coração de Deus? Talvez porque ele teve um toque profundo da presença de Jesus, né? Eu gosto sempre de fazer uma citação de um estudioso britânico, Norman Smith. Ele é um estudioso do Novo Testamento. Ele fala que Davi ele teve um toque profundo como alguém que foi marcado de forma extraordinária, mano, por Deus, velho. Então, qual foi... a gente sempre pensa, né? Às vezes nós perdemos as palavras de adoração porque Davi, tudo que tinha de bonito, de bom, Davi já falou para Deus. Ele expressou. A gente olha os salmos davídicos ali, cara, que expressão. Então, cara, que toque profundo que Davi recebeu, sabe? Que toque de tamanha profundidade que esse homem recebeu, que talvez nós precisamos receber nesses dias. Então eu penso muito sobre isso também. Benção. Glória a Deus, ó. E fazer mais uma pergunta aqui, né? Ia fazer uma pergunta um pouco polêmica, né? Mas a gente fala, você comentou do jovem rico. E quantas pessoas hoje, né, elas têm tido os seus próprios dons e talentos que o próprio Deus concedeu a elas. Sim. Como o seu Deus. Boa, muito bom, muito bom. Né? Então a gente vê, às vezes, muitas pessoas com dons e talentos dentro da igreja exercendo, mas vivendo uma vida sem evangelho. Sem evangelho. A verdade é essa, né? E a gente vê isso no decorrer, a gente vê muitos escândalos hoje acontecendo, porque, na verdade, as pessoas elas têm deixado um pouco de lado o evangelho. Sim. Porque o evangelho, ele confronta, né? O evangelho, ele diz que se você quiser ser perdoado, você precisa perdoar. Boa. O evangelho diz que se você quiser, né, seguir a Cristo, você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. E o caminho de cruz, ele não é fácil. Então, é difícil para todos nós. A gente precisa entender que, beleza, eu quero aqui esse título, eu vou colocar a cruz aqui, mas você vai andar e vai ter pessoa falando mal de você, cuspindo na sua cara, e aí você tem que aceitar sem rebater. Então o evangelho, ele é confrontador, ele é desafiador. Então eu acho que aí muitos caem, porque eles querem usar daquilo que muitas das vezes vem com o evangelho, né? Porque Deus, ele concede a nós dons, talentos, né? Uns para pregar, outros para ensinar, né? Se a gente for ali nos 5 ministérios, a gente vai ver isso, evangelismo, e cantar, e ministrar um louvor, e tocar um instrumento. Enfim, isso Deus, ele concede a nós. A gente sabe que tem pessoas que estão na igreja, que às vezes, poxa, onde você aprendeu? Cara, eu desenvolvi assim em casa, né? Tive a curiosidade, e a gente sabe que isso é algo sobrenatural. Graça de Deus. Graça de Deus, isso não é algo normal. Apesar de que a gente sabe que um instrumento, a pessoa desenvolve o talento, mas tem algo que Deus deu àquela pessoa. É verdade. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eu fico sempre me pedindo assim, que Deus guarde meu coração, porque a gente sabe que às vezes isso aí gera o ego. E aí a gente começa a confundir. Né? A gente se aproveita do dom e talento que Deus nos concedeu,
mas a gente usa em nosso verdade. para nossa própria glória, para Sim. nossa própria vaidade, É né? Vamos se verdade. dizer assim. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Então eu ia te fazer essa pergunta, né? Mas o evangelho, hoje não, né? O evangelho, ele promete confronto ou ele promete cruz? Rapaz, eu, Conforto, né? Desculpa, conforto ou cruz? eu penso que, cara, a salvação, ela é de graça, mas o discipulado custa tudo. Essa frase do É, grande, né, ministro Billy Graham. E, cara, eu caminho em cima disso, Luiz. Eu penso que é, as bênçãos do Senhor nos alcançarão. A Bíblia fala sobre isso. Nós não precisamos mais ir para o culto para poder receber uma bênção. Ela já vai nos alcançar. O que nós precisamos é caminhar segundo os seus princípios, os seus preceitos, sabe? E talvez seja aí o catalisador do evangelho. A maior dificuldade, né, das pessoas é isso. Porque, por exemplo, nós precisamos entender que a parte mais simples do evangelho é Deus nos curar, mano, de vícios, de prostituição, de tudo isso, cara. Isso é o pontapé inicial. Mas, cara, a verdade é que o evangelho quer transformar a nossa vida por inteiro, mano. inteiro. A mudança de mente, ela vai requerer novos hábitos, nova forma de pensar, de falar, de agir, de se comportar, sabe? Então eu penso que é nesse lugar de cruz, quando nós olhamos para o Calvário, que nós reconhecemos quem ele é, mano, e quem nós somos também, sabe? O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, no verso 7, ele fala, cara, eu considero tudo como perda por amor a ti, né? Eu considero tudo como esterco de boi para poder ganhar a ti e ser encontrado no Senhor. E no verso 10 ele fala, eu quero conhecer a Cristo, ou seja, um anseio em ser transformado por essa glória, sabe? É por isso que nós tratamos essa marca do evangelho, ser marcado por esse evangelho, de forma tão coerente para esses dias, mano, sabe? Porque se nós não formos marcados por esse evangelho, nós não iremos ter anseio em ser transformado por ele também. Porque quando nós lemos a Bíblia, né, eu particularmente assim já preguei em alguns lugares, fui em 4 nações pregar o evangelho, mas cara, antes que eu fosse para esses lugares, primeiro eu fui marcado no meu quarto, mano. Olha aí. Antes que eu pregasse sobre essas mensagens ou sobre essa mensagem do evangelho da cruz, primeiro a cruz me marcou também, mano. Então eu penso que antes que Deus faça através de nós, primeiro, certamente, mano, ele vai fazer em nós, mano. Então nós nunca podemos, sabe, mudar esse cenário, né? Inverter, não. O que importa é os meus dons. Não, não, não. Se não fosse Cristo, nós não seríamos nada. A verdade é, Luiz, se tirar Cristo de nós, não sobra nada de bom, mano. Sabe? Verdade. Tudo que temos aqui dentro sem Cristo é sepulcro caiado, mano. Não há vida, mano. Mas, cara, graças à graça de Deus, graças à luz de Cristo, hoje nós estamos aqui sendo transformados dia após dia, sendo experimentados pelo Senhor. E eu penso que, cara, Deus não fala qualquer coisa para qualquer pessoa. Deus não faz em qualquer ambiente através de qualquer pessoa. O salmista vai dizer que os segredos do Senhor são revelados para aqueles que o temem, mano. A palavra temor no original significa obediência, mano. Então, cara, se nós não temos escutado a Deus, se nós não temos, sabe, estado nesse lugar onde Deus está nos pedindo alguma coisa, entregar alguma coisa, né, a nossa cruz, certamente, mano, nós não estamos num lugar profundo com Deus, mano. Porque homens e mulheres que são profundamente tocados por esse evangelho, certamente, Luiz, têm o desejo, por mais difícil que seja, ser encontrado todos os dias pelo Senhor e ser transformado por essa glória. Eu sempre gosto de dizer a respeito de perdão, mano. A gente fala, e é difícil perdoar, e é difícil, né? Enfim, todos nós temos esse desafio. Mas, cara, nós precisamos entender que isso é um mandamento, mano. Eu costumo dizer que as pessoas que atacam a gente, que, né, talvez fazem mal pra gente, essas pessoas que Jesus quer salvar também, mano. Por mais que nós tenhamos pessoas que nós não gostamos, cara, Jesus quer salvar ela também, mano. E qual é o maior paradoxo do evangelho? Que Jesus quer usar a nossa vida para que elas sejam salvas. Pensa. Porque Jesus não tem problema com elas, mano. Quem tem é eu e você, mano. Jesus quer salvar elas também, mano. Então, quando nós temos a mentalidade de Cristo, tudo fica mais saudável, sabe? Mais espiritual, né? Nós precisamos mais disso, mano. Mais desse rio de Deus. O mesmo rio de Ezequiel 47. É disso que nós precisamos, mano. O base central, né? Deus, ele amou o mundo de tal maneira, né? Que entregou seu filho É unigênito. isso, mano. Nós não merecíamos, né? Enfim, no lamaçal do pecado. E Deus envia seu filho unigênito para que todo aquele que nele cresce
não pereça, mas tenha a vida Sim, eterna. Então, sim. ele passou o que ele passou por pessoas que não mereciam. Sim, A verdade é sim. essa, por nós, né, que Por não nós, merecíamos. boa. Mas a grande marca, eu acredito que seja o amor, né? Sim, A gente precisa amar, a gente precisa perdoar, né? João 3 vai dizer, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. sim, é isso. Então, Boa. isso precisa ser algo que esteja Boa. latente no nosso coração. A gente Sim. precisa carregar isso. Eu Sim. lembro de uma feita que eu sentei no gabinete com o pastor, algumas coisas aconteceram. E aí eu sentei e eu estava até certo na situação. E aí sentei, conversei, externei até um pouco da minha indignação, né, e tal. O pastor falou, não, você faz o seguinte, você vai até lá, você pede perdão. Né? Estando certo, você pede perdão. Estando certo, você pede perdão, se coloque à disposição. Muito bom. E aí eu dei aquela respirada, né? A alma quer gritar. E fiz, e ainda assim fui lá e fiz. Muito bom, e hoje eu colho frutos disso. Muito bom. Porque se eu tivesse dado ouvido, de repente, à minha carnalidade, à minha humanidade, Sim. enfim, à minha razão, e não aquilo que o pastor, sendo um homem de Deus, Sim, usado ali, direcionado, sim. conduziu, e eu obedeci, de repente eu não estaria desfrutando. De repente eu verdade. estava carregando algo em meu coração que estava me verdade. prejudicando o meu relacionamento até com Deus, que verdade. prejudica, né? Então, assim, a gente precisa carregar isso, por mais que seja difícil, porque, Sim. de fato, não é fácil a gente perdoar, de repente, aqueles que nos caluniam, É verdade. aqueles que, né, levantam ali falsas acusações sobre nós, É verdade. que estão mentindo, enfim. Mas o evangelho é isso, a gente precisa perdoar e deixar aquilo ali Sim. no mato esquecimento. Cara, se você, se eu, se todos nós aqui, você que tá em casa escutando, se fosse pra gente se defender, a gente não seria chamado pra poder pregar o evangelho, cara. Aí, Se ó. você tá preocupado com a sua reputação, então você não deveria ter aceitado a Jesus. Porque, Verdade. cara, o evangelho de Jesus, cara, meu Deus, ele faz com que nós sejamos menos de nós mesmos e mais dele. Porque quando nós estamos preocupados, meus amigos, em proteger a nossa reputação, isso é um sinal que nós não queremos que Cristo cresça em nós, mano. É o maior sinal, Luiz. É o maior sinal, cara. Então nós precisamos entender que homens e mulheres vocacionados pelo Senhor não nasceram. Homens e mulheres vocacionados pelo Senhor, que foram marcados por esse evangelho, não nasceram para apresentar a sua defesa, mano. O apóstolo Paulo, em Atos 26, 27, ele está perante ali ao excelentíssimo Festo, a uma espécie de assembleia para ser julgado, mano. E ele tem um espaço de defesa. Só que engraçado é que ele não se defende em nenhum momento, mano. Ele começa a dizer a respeito daquilo que ele viu e ouviu, mano, a caminho de Damasco. Então nós não nascemos para apresentar a nossa defesa, cara. Nós nascemos para apresentar o evangelho de Cristo Jesus, mano. Isso é o mediador daquilo que nós queremos, mano. Sabe? Glória a Deus. Em 1 João, capítulo 2, 3, em diante, vai dizer que aqueles que dizem que me amam e não obedecem os meus mandamentos é mentiroso, o amor de Deus não está nele. Mas aqueles que dizem que me amam e obedecem os meus mandamentos, esse sim, o amor de Deus está sendo aperfeiçoado. Então, obedecer nem sempre é um desejo, né, natural. É difícil, cara, é difícil. Mas nós obedecemos porque ele obedeceu também, mano. Por mais difícil que foi, ele se entregou por nós. E talvez essa seja a nossa maior marca, né, desse evangelho. Glória a Deus. O evangelizar, ela é a responsabilidade de quem? Vamos lá, de repente, para quem não saiba, vamos aí falar sobre isso. Evangelizar, ela é a responsabilidade de quem? Cara, eu penso que a grande comissão, ela é uma missão para todos nós, né? Jesus ali, no final do evangelho de Mateus, ele não disse que a grande comissão seria para os pastores, para os apóstolos, para os mestres, evangelistas, né? Para os profetas, somente para esses. Não. Na verdade, a grande comissão é para todos nós, cara. Para todos nós que cremos em Deus, né? De fato, encontramos Jesus. Então, eu penso que essa grande comissão, a pregação do evangelho, eu faço isso há fazer 9 anos da minha vida, mano. Nas praças, nas ruas, em boca de fumo, em bares, cara. E a esse tempo, né, experimentando do Senhor nas ruas, eu penso que, cara, Deus não nos chamou, Luiz, pelo título, mano. Talvez a maior titularidade que nós temos é ser filho de Deus, mano. E um bom filho obedece à ordem do pai. Então a grande comissão, ela não é para quem tem título apenas, mas é para todos nós que cremos no poder do evangelho. Porque a grande comissão, Luiz, ela pode ser cumprida em outras nações, em outros estados, mas, mano, pode ser cumprida também na nossa família, mano.
Pode ser cumprindo com os nossos vizinhos, no nosso bairro, na nossa comunidade, sabe? Então a grande comissão não é para quem tem uma titularidade apenas, mas é para todos aqueles que foram chamados pelo Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, qual a maior marca de um verdadeiro discípulo? A maior marca de um verdadeiro discípulo, na minha concepção, é uma vida transformada. É uma vida transformada, cara. Porque se não há transformação, não tem expressão da vida de Deus. Talvez você já conversou com alguém. Cara, isso cada vez mais na nossa era, nessa modernidade, é mais visto, mano. Talvez nós conversamos com algumas pessoas e elas têm tanta informação a respeito de Deus, tanta informação. Mas, cara, não tem vida de Deus, mano. E às vezes nós conversamos com uma pessoa simples, cara, que começou a estudar um pouco mais recente agora. Cara, tem o rio de Deus na sua vida, mano. Então eu penso que a maior expressão de uma pessoa, de um discípulo de Jesus, é aqueles que não somente estudam ele, mas experimentam da bondade dele também, mano. Porque Deus não foi feito, não é um ser nele mesmo para que sejamos somente estudadores dele, estudiosos de Deus, não. Deus foi feito para ser experimentado, mano. Então, não somente informações lógicas, sabe? Mas nesse rio, mano, termos a vida dele em nós, mano. Eu acho que essa é a maior marca de um discípulo, mano. Benção demais. Qual o maior desafio, você, no seu ponto de vista, qual o maior desafio que você acha que a igreja atual ela enfrenta hoje? Cara, é muita performance e pouca presença. Eu penso nisso, mano. No último podcast que nós compartilhamos, eu falei disso também. E, cara, eu já fui em lugares que tinha muitas pessoas, tinha a melhor estrutura de som, tinha telão de LED, mano, mas Deus não tava ali, mano. E, em contrapartida, eu já preguei numa casa, né, no bairro em Central Carapina, no bairro periférico da nossa cidade. E era uma igreja muito simples, dentro de uma casa. E tinha talvez 12, 13 pessoas, mano. Cara, e Deus tava ali, mano. Então acho que o nosso maior desafio nessa era moderna é não olhar somente pra performance, cara. Porque certamente uma igreja que é rasa nas escrituras, ela vai ser certamente, meu amigo, rasa na contemplação, mano. Né? Aquilo que nós ecoamos com a nossa voz, talvez não seja aquilo que nós vivemos na segunda-feira, mano. Então, eu vejo que a performance pode tomar nosso coração da presença, mano. Então, nós precisamos entender que o que importa não é aquilo que nós podemos promover, mas aquilo que o coração de Deus deseja receber, mano. E certamente isso não é através, porque da estrutura ou da performance, porque senão, Luiz, Deus não escolheria morar dentro de nós, mano. Deus moraria talvez nesse microfone, mano. Deus moraria talvez no melhor som, não, mano. Deus escolheu estabelecer o seu tabernáculo dentro de nós, mano. Sabe, no Antigo Testamento, nós olhamos em Ezequiel 47, que as águas de Deus, o rio de Deus, fluía debaixo do trono, mano. Mas na nova aliança, mano, a boa notícia é que Deus escolheu fluir dentro de nós, mano. Olha que poderoso. Poderoso. Então, assim, Jesus foi e diz, olha, eu vou, mas deixarei contigo meu amigo Espírito Santo, mano. Então, quando nós vemos nas escrituras a palavra rio de Deus, as águas, simboliza o Espírito de Deus. Então, no Antigo Testamento, Deus fluía debaixo do trono, as águas de Deus fluíam debaixo do templo, né? Do trono para debaixo do templo. Mas a boa notícia é que no Novo Testamento, na nova aliança, nesses dias, Deus escolheu fluir de dentro de você, meu amigo. E certamente Deus não vai fazer nada através de você que não tenha feito em você primeiro. Glória a Deus. Pega aí. O que você gostaria, pastor Mateus, que a sua geração, né, que a nossa geração, né, ela se lembrasse sobre Jesus? Cara, eu acho que nós estamos falando de pessoas que foram marcadas, né? Eu acho que no fundo do meu coração, Luiz, eu queria que a nossa geração lembrasse de Mateus 21, mano. Quando Jesus, ele chega no templo derrubando as bancas, joga tudo pro alto. Na verdade, Jesus não estava bagunçando o templo, ele estava organizando aquilo que estava bagunçado. E ele diz, olha, a minha casa será conhecida como casa de oração. Então, o que eu queria mesmo que a nossa geração, o anseio do meu coração, por onde nós passamos falando sobre avivamento, chamado, e nós recitamos isso, o anseio do meu coração, cara, é que as pessoas tivessem uma vida de oração, mano. Talvez nós não estaremos como estamos hoje, né? Aproximadamente 511 mil igrejas da nossa nação, cara.
Aqui no nosso estado do Espírito Santo tem aproximadamente 15 mil igrejas. E por que nós continuamos do mesmo jeito, mano? Atolados na degradação moral, imoralidade sexual, né? Disse aqui, há pouco tempo agora, acabamos de perder um jovem, cara, que foi morto no tráfico, um jovem muito, né, muito novo. E, cara, por que isso acontece, mano? Por que Deus não escolheu morar aqui na nossa nação, mano? Por que Deus não fez algo sobrenatural na cidade da Serra ainda, mano? Por quê, mano? Já que nós temos, sabe, tudo, mas ao mesmo tempo parece que nós não temos nada, que é a presença de Jesus, sabe? Então eu penso que nós precisamos preparar esse lugar para que o Espírito possa encontrar descanso, mano. Pensa, um Deus que nunca cansa, descansou, mano. Então esse é o anseio de Deus, mano. Encontrar pessoas onde estão preparando um lugar para que ele possa repousar do seu Espírito. Luiz, certamente, mano, se nós formos marcados, sabe, por essa vida de oração, as coisas vão ser transformadas, mano. Esses bares que tem aqui no nosso bairro, mano, na nossa cidade, na nação brasileira, eles vão se fechar, mano. Porque é onde Deus vem, todas as coisas são transformadas, mano. A minha oração é para que Deus possa nos tocar de forma tão profunda, para que nós possamos ser encorajados a preparar esse lugar para que ele venha em repouso do seu espírito. Porque pensa comigo, em Kansas, no IHOP, mano, existe uma casa de oração liderada, mano, por jovens e adolescentes de 12 e 13 anos, mano. Eles oram 12 horas por dia, mano. Eles fazem duas coisas, Luiz. Eles estudam e oram, mano. E lá as gangues estão sendo dissipadas, mano. Cadeirante está sendo, sabe, tá levantando e andando. Câncer está sendo curado, mano. Mas por que nós não vemos mais isso nos dias de hoje, mano? Nós se acostumamos, Luiz. Nós se acostumamos a viver sem ser tocado pelo Senhor, mano. Fala a verdade, os nossos cultos não tem mais, sabe, 10, 15, 20 conversões mais aos domingos, mano. Isso é cada vez mais raro nesses dias, mano. Nós não vemos mais os nossos cultos, câncer sendo curado, mano. Por quê, mano? Por quê? Parece que tá tão distante a igreja de Jesus com a presença e o poder de Jesus, mano. Sabe, porque essa geração não tem sido, sabe, marcada por esse evangelho, mano. Marcado pelo poder de Deus, porque isso tá cada vez mais distante dos nossos dias. Talvez porque nós não tenhamos preparado um lugar que o Senhor tem encontrado prazer, mano. Sabe, as bem-aventuranças, talvez ela fere o nosso coração, mano. Quando Jesus diz, olha, bem-aventurados os puros de coração, porque somente esses verão a Deus. Talvez falta pureza nos nossos corações. Talvez nós estamos como Pedro também, mano. Nós queremos viver o propósito de Deus, mas nós não queremos largar o barco, mano. Porque se não der certo o propósito, nós voltamos para o barco, mano. Mas esse não é o anseio de Deus, mano. O anseio de Deus é para que nós preparamos um lugar de oração, de devoção, tendo fé, tendo convicção, como homens convictos nas Escrituras. Convicção de que Deus vai vir e mudar todas as coisas. Que Deus vai vir e é poderoso para mudar todas as coisas. Nós cremos, nós falamos em um evangelho que transforma, mas nós não cremos que Deus pode transformar todas as coisas ainda, mano. Então, como Atos mesmo, né, no capítulo 27, né, um pouco mais na parte B ali, nós vemos que Paulo ele se encontra, mano, em um naufrágio, mano. E ali, imagina, cara, ele tá dentro de um barco, dentro de uma espécie de barco, né? E as pessoas estão desesperadas porque tá naufragando, mano. Mas ele diz, olha, um anjo apareceu a mim e disse que nenhum de nós sequermos vamos perder um fio de cabelo, mano. Mas, cara, as pessoas chamavam ele de louco, de maluco. Não, né? Você tá doido, mano? Você tá maluco? Como isso? O barco está afundando, você tá falando que a gente não vai perder nenhum fio de cabelo sequer. Imagina o desespero, mano. Mas Paulo era um homem convicto, mano. Paulo era um homem que estava preparando um lugar para que o poder de Deus pudesse ser, sabe, transmitido naqueles dias. E a Bíblia vai dizer no final do capítulo que todos chegaram sãos e salvos em terra, mano. E não perderam nenhum fio de cabelo sequer. Então, cara, qual é o nível? Qual é o nível de marca que esses homens receberam a ponto de entender que o mais importante é preparar um lugar, mano, para que a presença venha e Deus repouse do seu espírito, mano. Sabe qual é o mal dessa geração, Luiz? Nós aprendemos a fazer sem a presença, mano. Verdade. Nós aprendemos a fazer sem a presença, mano. Nós se arrepiamos e falamos que é a presença, velho. Mas a maior profundidade do evangelho, mano, é consciência, mano. Eu não tô me arrepiando nesse exato momento, mano, mas eu sei que Deus tá aqui, velho.
É isso. A gente tem essa Sabe? consciência. Sabe? Então nós estamos preparando esse lugar para que Deus venha em repouso do seu espírito, mano. Então nós não podemos perder esse lugar, mano. Nós não podemos perder esse lugar de modernidade, como nós começamos a dizer. De querer fazer e se acostumar a fazer sem a presença, mano. Nós não podemos entrar em um lugar de promover homens, não promover a presença, mano. Sabe? O Espírito Santo de Deus, Luiz, ele precisa ter espaço na nossa agenda, mano. Você vive igreja local, eu também vivo. Os crentes estão aqui, mano. Cara, o culto tá demorando a acabar hoje. É verdade. Passa 15 minutos, cara, o culto tá demorando a acabar hoje. Talvez se nós 15 minutos é muito. esperássemos mais meia hora, mano, mais 40 minutos, Deus vinha, velho. Mas nós se acostumamos a viver sem ser tocados pelo Senhor. Então a minha oração é para que Deus possa derramar do seu Espírito sobre essa cidade, mano. Para que as nossas igrejas locais, quando eu falo nossas, não é nossas de concepção, mas a igreja de Jesus, a igreja que nós fazemos parte, que nós possamos ter paciência para que o Espírito venha e derrame do seu Espírito, mano. Glória a Deus. Cara, obrigado por mais esse tempo aí que você disponibilizou para estar aqui, a gente compartilhar um pouco aí sobre o Evangelho, né? E que a gente possa carregar, Sim. né? As marcas do Evangelho em nosso coração, que nós Sim. possamos, tudo aquilo que nós temos aprendido, que nós temos escutado, Sim. sendo nutridos aqui dentro, que a gente possa levar isso Sim. também para fora, né? Sim. Você falando isso, eu fiquei pensando, né, que antigamente a gente fazia muitos cultos, colocava o instrumento lá no negócio lá, levava pra rua, montava o som, no domingo às vezes 3h30, 4 horas da É tarde, verdade. aí acabava, colocava de novo, já tinha que levar pra igreja pra montar em casa, tomar banho e Muito voltar bom, pra igreja. Muito bom. Então às vezes a gente vê pouco isso, às vezes a gente Sim. precisa, né, voltar um pouquinho Sim. lá atrás e se lembrar do quanto a gente se entregava, quanto a Sim. gente... Era algo que eu vem assim, muito latente no meu coração nos últimos dias, principalmente liderando um louvor. Sim. Acompanho outros também em grupos de louvor que eu faço mentorias e tal. E algo que eu falo, cara, a parte técnica, às vezes ela é o mais fácil, vamos dizer assim, cantar, tocar. Mas a gente seguir aquilo que a Bíblia Sim, nos ensina e sim. diz. Como você falou, a gente aprende a fazer sem Cristo. A gente aprende a fazer sem a presença de Deus. Verdade. Te vir aqui tocar bonito e cantar bonito, é fácil. A gente desenvolve isso. Sim. Deus, ele nos É deu só a ensaiar. graça. A É gente só ensaiar que vai dar certo. a gente estudar, a gente se capacitar Sim. tecnicamente, a gente vai fazer bonito e a Sim. gente emociona a pessoa. É verdade. Isso é fácil, mas e eu tô tocando o coração de Deus com a minha adoração, É com o louvor verdade. que tem saído, É verdade. é algo que eu tenho carregado. Eu não posso, às vezes, colocar o jugo sobre uma pessoa que está aqui hoje no ministério. Eu vou fazer, independente se essa pessoa não está entendendo que ela precisa entregar o melhor dela e ali com excelência, com o coração Sim. grato ao Senhor por estar ali, ter esse privilégio Sim. de servir ao Senhor ali. Não sou eu que vou fazer isso acontecer. Essa pessoa precisa ter consciência, ela precisa entender isso. E aí, isso tira um peso de mim de que eu preciso, cara, estar convicto. Como você falou, o apóstolo Paulo. Tava todo mundo, né, eufórico. Não, mas eu tenho convicção daquilo que Deus chamou, aquilo que Deus fez. Muito bom, mano. Então, eu preciso entender o propósito de Deus na minha Sim. vida, né? Então, que essa marca, ela precisa estar em nós. E o Sim. que a gente entender o evangelho. Sim. Né? Quando a gente chegar aqui, o ministro ele não precisa pedir para eu levantar as mãos, para adorar, porque a É. gente já tem esse entendimento, Muito bom. né? Sim. Se o preço que Cristo pagou, se isso não foi o suficiente, pra você Nada entrar mais aqui, será. entregar o seu melhor, Nada cantar mais até será. você ficar rouco. Nada Se mais você não será. tiver na escala, e canta mesmo ali até ficar rouco. Se você que tá ali recebendo, levanta sua mão, adora a Deus mesmo. Sim. Eu ouvi esse dia de um pastor, ele eu acho que é presbiteriano, muito inteligente, muito sábio. E ele falou justamente essa questão, às vezes ele entrou numa igreja criticando a forma que acontecia. E aí depois ele levou uns amigos meio que pra zombar. Vocês vão ver como é que acontece lá e tal. E aí, quando as coisas iam acontecendo, que tudo aquilo pra ele tava errado, e as pessoas ali, quando acabou o culto, ele foi nos camaradas amigos dele perguntar, né? Não, você viu lá na hora que o pastor pediu pra ficar repetindo toda hora, né? Sobre o amor de Deus e tal. Aí ele comentou bem assim, aí que o amigo dele respondeu assim: rapaz, eu nunca me senti tão amado por Deus. À medida que ele ia falando aquilo ali várias vezes, porque ele sendo um pastor e sendo muito conhecedor das Sim. escrituras, quando ele viu um pastor mais humilde repetindo várias vezes uma coisa porque não conseguia Sim. dar andamento ali Sim. a mensagem, Muito bom. ele criticou e aquela pessoa recebeu, porque ele estava com o coração para receber. Sim. Né? Dentro desse mesmo culto, ele disse que um pastor falou sobre sermos avarentos no momento da oferta, que às vezes a gente rouba a Deus, né? No Aham, dia das ofertas.
E aí ele criticando um pouco isso, né? Ele falou, você vai entregar tudo que você tem hoje. Ele falou, não vou entregar nada. Aí esse amigo dele, ele falou, quando falou sobre isso, falou bem assim, rapaz, Deus falou comigo mesmo porque eu tô roubando, porque eu não entrego dízimo, eu não oferto, e Deus tem me abençoado tanto e eu tenho sido avarento. Então, assim, quando a gente entra com um olhar carnal, ouvir sobre isso, um olhar carnal, a gente vai sempre enxergar as coisas dessa maneira, a gente vai criticar, a gente vai estar dentro da É igreja, verdade. mas quando a gente tem um olhar espiritual, Cara, é igual irmão, o Isaías, evangelho, cara. É igual Isaías. Eu gosto de usar muito o exemplo de Isaías. É exatamente o que você tá falando, Luiz. Isaías, ele só vê perversidade na terra, mano. E de fato tava acontecendo. Né? Muita perversidade. Enfim, tudo de ruim ele acontecia. E ele fala, Senhor, mas cadê o Senhor aqui? Por que tanta perversidade, tanta imoralidade, tanta coisa errada? Por quê? E aí o Senhor pega Isaías e leva ele num lugar alto. Isaías olha para a terra e diz, uau, toda a terra está cheia da sua glória. olha aí, ó. Talvez a nossa perspectiva de julgamentos e críticas é falta de relacionamento com Deus, meu amigo. Verdade. Porque se você olhar como Jesus vê, tudo para você vai fazer sentido, cara. É isso. Nas pequenas coisas, a expressão de Deus vai ser revelada. Olha aí, ó. É isso. Glória a Deus. Então é isso. Chegamos ao final de mais um episódio aqui da Miniscast. Obrigado vocês que têm acompanhado. Compartilhe aí com todo mundo. Pastor Matheus, obrigado por este tempo, né? E já está aberto a gente estar aqui mais vezes Com juntos, certeza, tá? meu amigo. Disponibiliza lá na sua agenda alguns dias pra gente. Vai ser bênção demais. Então é isso, pessoal. Deus abençoe você, sua casa, sua família de maneira especial e abundante. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Nos vemos nos próximos episódios.